Você quer aprender radiciação para passar no vestibular, concurso público ou simplesmente para reforçar os seus estudos? Então aqui você está no lugar certo. Vem comigo porque eu vou te ensinar. Professor Eric aqui e vamos juntos então nesta aula de radiciação, onde nós veremos o conceito e as propriedades com várias dicas sobre este assunto. Então vamos lá? Vem comigo. Então, gente, olha só. Vamos começar de um modo bem prático, com vários exemplos. A primeira coisa que você deve saber é que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Como assim? Olha aqui. Quando eu pergunto qual é a raiz quadrada de 9, eu quero saber qual é ou quais são os números que, elevados ao quadrado, dão o 9. Então, nós sabemos que o 3 é um deles, né? O 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Porém, eu tenho também o menos 3 como raiz. Porque o menos 3 ao quadrado também dá 9, né, gente? Ó, o 3 ao quadrado é igual a 9. Só que o menos 3 ao quadrado, a gente fica com base negativa elevada a um expoente par. E a gente sabe que o resultado é positivo, é 9 também. Então, na verdade, o 9, como aliás todo número positivo, tem duas raízes quadradas que são números opostos. Por exemplo, 3 e menos 3. Agora, muita gente, tenho certeza, pensou apenas no 3 quando eu perguntei, né? Por que disso, né? Porque normalmente a gente escreve utilizando este símbolo, que é chamado de radical. Então, eu ponho radical e aqui dentro o 9. Quando eu escrevo desse jeito, eu estou perguntando apenas pela raiz quadrada positiva. Então, neste caso, a gente coloca como resultado apenas o 3. Ó. Ah, professor, mas e quando eu quero as duas raízes, o que eu faço? Sim, quando você quer as duas raízes, aí você... Opa! Aí você vai deixar o mais ou menos antes da raiz. Então, você põe assim, ó, mais ou menos antes. Agora sim, com esse mais ou menos, eu vou incluir as duas. Então, a minha resposta aqui, mais ou menos raiz quadrada de 9, é mais ou menos 3. Tudo bem? Agora, olha só. Qual é a raiz quadrada de menos 9? Qual que é o número real, tá? Só também para fixar aqui, pessoal, estamos estudando radiciação nos reais, tá? Não estamos no conjunto dos números complexos. Nosso objetivo aqui é apenas estudar o conjunto dos reais. Então, quando eu pergunto a raiz quadrada de menos 9, seria o número que elevado ao quadrado dá menos 9. Tudo bem? Agora, tem algum número que ao quadrado dá menos 9? Não, né? Ah, professor, o menos 3. Não, porque olha só, o menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. Então, não tem, né? Então, a raiz quadrada de menos 9, nós podemos dizer que ela não existe nos reais. Os reais são esse conjunto, né? Os reais formam um conjunto com todos os números, com exceção dos números imaginários. Então, é um conjunto que inclui os números naturais, os números inteiros, os números racionais, os números irracionais também, só os imaginários que não. Aqui. Então, não existe nos reais. Tudo bem? Então, se eu escrever isso aqui com radical, né? Raiz quadrada de menos 9, não tem. Tudo bem? Agora, olha só. Qual é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8. Qual que é o número que elevado ao cubo dá 8? Qual que é o número que elevado ao cubo dá 8? Nós sabemos pela fatoração que se eu decompor o 8, se eu fatorá-lo, ó, divide por 2 dá 3. Perdão, dá 3. Divide por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 dividido por 2 dá 1.
Portanto, 8 é equivalente a 2 ao cubo. Certo? Então, o número que elevado ao cubo dá 8 é o 2. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Pois o 2 é o número que elevado ao cubo, 2 ao cubo, vai dar como resultado o 8. Utilizando aquele símbolo que é o radical, esse daqui, eu coloco o 8 dentro, é raiz cúbica, e nós sabemos então que raiz cúbica de 8 vale 2. Tudo bem? A mesma coisa que eu escrevi em cima, só que agora utilizando esse símbolo que é o radical. Opa, e aqui, hein? Qual é a raiz cúbica de menos 8 agora? Ah, professor, esse aqui é número negativo, então não vai ter raiz. Será mesmo? Ó, o menos 8, eu posso dizer que o menos 2 elevado ao cubo dá menos 8, concordam? Ó, o menos 2 vai ser raiz cúbica de menos 8, pois se eu pegar esta base menos 2 e elevá-la ao cubo, o resultado, lembra? Base negativa, expoente ímpar, vai dar negativo. E 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Lembrando que neste canal tem vídeos de potenciação também, inclusive um vídeo em que eu defini potenciação e mostrei as propriedades. Tá? Então, se você perdeu este vídeo e essa playlist, eu vou deixar indicada aqui em cima. Então, o menos 2 é uma raiz cúbica, sim, de menos 8, porque o menos 2 ao cubo dá menos 8. E se eu for escrever com um símbolo de radical, então fica assim, ó, raiz cúbica, portanto, aqui em cima o índice é 3, de menos 8, igual a menos 2. Então, para muitos, isso aqui vai explodir a cabeça, né? Então, não é que não existe raiz de número negativo. Existe. Ou melhor, pode existir. Depende do índice da minha raiz. Tá? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. Se a minha raiz tem um índice par, por exemplo, raiz quadrada, aí, de fato, se aqui dentro for negativo, não vai ter raiz. Agora, se a minha raiz tem índice ímpar, por exemplo, raiz cúbica, ou podia ser raiz quinta, raiz sétima, então, nesse caso, eu sempre vou ter uma raiz. Tudo bem? Inclusive quando aqui dentro for o número negativo. Deixa eu precisar um pouquinho melhor com vocês a notação para depois escrever isso que eu acabei de falar para vocês. Ó, qual que é a notação de raiz, né? Como eu já citei, esta casinha é chamada de radical. Aqui fora é o índice, quando a raiz é quadrada, por exemplo, esse índice vale 2. E aqui dentro da raiz eu tenho o radicando. Então, ó, radical, índice e aqui dentro o radicando. E aqui do lado de fora o valor da raiz. Ok? Então, o que eu falei para vocês? Olha só, aqui um esquema bom, hein, gente? Esquema bem bom para vocês pensarem aí. Olha o índice, que é esse número que vem aqui em cima do radical. Quando o índice é um número par, por exemplo, raiz quadrada, o índice é 2, é par. Quando for um número par e o radicando for positivo, o radicando é esse que vem aqui dentro, ó. Por exemplo, o 9, no meu exemplo aqui. Então, índice par com radicando positivo, a gente vai ter duas raízes que são números opostos. Deixa eu consertar que aqui ficou opostas. Pronto. Duas raízes, tá certo, opostas. Oh, meu Deus, pronto. Então, quando o radicando for positivo, eu vou ter duas raízes opostas. Tudo bem? Duas raízes opostas. Quando o radicando for negativo, aí eu não vou ter nenhuma raiz. Então, ó, índice par, por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Então, índice par e radicando negativo, menos 9. Então, nesse caso, eu não vou ter nenhuma raiz. Agora, quando o índice for ímpar, por exemplo, quando eu falo raiz cúbica, o índice é ímpar. Neste caso, eu vou ter uma raiz, somente uma, e essa raiz com o mesmo sinal do radicando.
Olha aqui de novo, ó, voltando no exemplo que eu dei. Raiz cúbica de 8, uma única raiz, que é o 2, com o mesmo sinal do radicando. O 8 era positivo, o 2 também. Olha aqui embaixo, raiz cúbica de menos 8. Então é uma raiz com índice ímpar, raiz cúbica de novo, o índice é 3. E nesse caso eu tenho uma raiz, que é o menos 2. Essa raiz com o mesmo sinal que o radicando aqui dentro. Então aqui era menos 8 e aqui fora a raiz menos 2, ambos negativos, tanto radicando quanto a raiz. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então vamos lá. Propriedades agora. Então são 5 propriedades. Eu vou apresentá-las para vocês e também junto com exemplos. Então são 5 propriedades, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está tudo bem teórico, bem com letra. E depois aqui do lado eu vou dar para cada uma delas um exemplo para vocês, tudo bem? Para fixar melhor. Então olha só. Primeira propriedade é a seguinte. Lembrando que essas propriedades você tem que saber, hein? Não tem desculpa. Raiz índice n do número A vezes raiz índice n do número B. Então, olha só, multiplicação de raízes que têm o mesmo índice. A gente deixa uma raiz só, ou para ser mais preciso, um radicando só, né? Ao invés de 2. Então eram 2 radicandos, eu deixei um só. Conserva o índice, então você vai pegar aqui o n e vai copiá-lo, vai conservá-lo. E aí você multiplica os de dentro. Você multiplicar um radicando pelo outro. Você vai fazer o A vezes o B. Por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Lembrando que quando não tem nenhum índice escrito, o índice é 2, né? Eu leio como raiz quadrada. Então você vai multiplicar um radicando pelo outro. Dentro da casinha, ó. O 2 com 3. Então você vai fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Tudo bem? Então, multiplicação de raízes que têm o mesmo índice, conservam o índice e multiplicam os radicandos, multiplicam os de dentro. Vamos lá. Segunda propriedade, venha comigo. Raiz índice n de A dividida por raiz índice n de B. Então, neste caso, eu posso deixar uma raiz só. Então, nesse caso, eu vou deixar uma raiz só. Aqui dentro, eu divido um radicando pelo outro. Então, eu vou fazer, ó, o A sobre o B. E conservo o índice. O índice era n, era igual nas duas, e tem que ser igual para eu poder aplicar essa propriedade. Se não for igual, não tem como aplicar, né? Então fica uma raiz só, índice n, de A dividido por B. Agora com números. Vem aqui do lado. 2 raízes quadradas divididas. Uma tem o 8 e a outra o 2 aqui dentro. Então eu vou deixar uma raiz só. Ó, aqui eu deixo uma raiz só. E dentro dela eu divido os radicanos. Então o 8 sobre o 2. 8 sobre 2. E eram raízes quadradas, então ficou raiz quadrada de 8 sobre 2. E aqui vai ser interessante porque 8 dividido por 2 dá 4, né? Então aqui 8 dividido por 2 dá 4. 8 por 2 dá 4 e o 4 tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 4. Aliás, não só tem raiz quadrada, como é um número inteiro, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, olha que interessante. Aqui no início era raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 2. Essas duas raízes não têm raízes inteiras como resultado. Raiz de 8 não é uma raiz inteira e raiz de 2 também não é uma raiz inteira. Porém, aplicando a propriedade dividindo um pelo outro, ficou raiz de 4. E raiz quadrada de 4 tem um resultado inteiro, que é o 2. Então vejam como a propriedade ajudou bastante aqui a gente, né? Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade, eu tenho uma potência de uma raiz. Então, uma raiz elevada a algum expoente. Neste caso, o que eu posso fazer? Neste caso, eu posso passar o expoente m que está ali fora. Ó, então, aqui é n, aqui é a. Eu posso pegar esse expoente m aqui fora e passá-lo para dentro, elevando o a. Tudo bem, gente? Isso se for ajudar.
eu posso aplicar tanto num sentido quanto no outro. Se eu tenho também um expoente aqui dentro, eu posso passá-lo para fora, elevando toda a raiz. Certo? Então, o m ele pode entrar aqui dentro levando esse número que é o a. Tudo bem? Por exemplo, ó, raiz quadrada de 2 ao cubo. Raiz quadrada de 2, entre parênteses, ao cubo, eu posso pegar esse expoente aqui fora, que é o 3, e passá-lo para dentro da minha raiz, dentro do meu radical. Então eu fico com raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Ó. Tudo bem? 2 elevado ao cubo, que dá 8, né? Então eu fico com raiz quadrada de 2 ao cubo, que é 8. Tudo bem? Vamos lá? Olha só, hein? No número 4 aqui, propriedade número 4. Raiz de raiz. Quando você tem raiz de raiz, você pode deixar uma raiz só, conservando aqui dentro o a. Deixa eu diminuir que eu fiz muito grande aqui. Aí. Conservando aqui dentro o a e multiplicando os índices. Então você vai deixar uma raiz só, conserva o a e multiplica os índices. Então o índice n vezes o índice m. Ó. Então a gente fala que é a propriedade raiz de raiz, né? Você deixa um radical só e multiplica os dois índices. Tudo bem, gente? Eu estou apresentando em ordem, né? 1, 2, 3, 4 e 5, só que não é necessário que você decore nesta ordem, tá? A ordem pode ajudar você a decorar talvez de um modo mais fácil, mas o importante é que não é a ordem, você conhecer as propriedades. Qual é a primeira, qual a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta, essa ordem não importa. Vamos dar um exemplo aqui dessa raiz de raiz. Raiz cúbica de raiz quadrada de 3. Lembre-se, muito cuidado que quando não tem índice escrito, o índice é o número 2. Então, vai ficar uma única raiz, um único radical, ó, conservando o 3 aqui dentro. E quando é raiz de raiz, eu multiplico um índice pelo outro. Então, eu faço 3 vezes 2, 6. Raiz de raiz, deixa um único radical e multiplica os dois índices. 3 vezes 2 dá 6, ok? E última propriedade, raiz índice n, a gente fala raiz enésima, de a elevado a m. Então, neste caso, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o índice e o expoente por um mesmo número. Olha só. Vou copiar aqui o a, vou copiar aqui fora o n e vou copiar aqui dentro o m. Então, eu posso multiplicar ou dividir, tá? Ou dividir o índice e o expoente por um mesmo número. Aqui, na teoria, eu vou chamar esse novo número de P. Tá? Ele pode ser um 2, ele pode ser um 5. Genericamente, eu estou chamando de P. E eu posso usar tanto na multiplicação quanto na divisão. Vou dar um exemplo aqui para vocês, vem comigo. Exemplo aqui 5, ó. Raiz sexta de a elevado ao cubo. Então, note que o 6, que é o índice, e o 3, que é o expoente, são ambos divisíveis por 3. Então, eu posso dividir o 6 e o 3 por este número em comum, que é o 3. Ó, como tem um divisor comum, eu posso fazer essa divisão. Então, vai ficar raiz, aqui dentro o a, e lá fora 6 dividido por 3 dá 2, raiz quadrada. E 3 dividido por 3, aqui no expoente, vai dar 1. Então ficou, como é raiz quadrada, não preciso pôr o 2. E como o expoente aqui dentro é 1, também não preciso escrever, fica raiz quadrada de a dessa forma. Tudo bem? Então aqui, a gente utiliza muito a quinta propriedade, especialmente para simplificar, que nem eu fiz no exemplo 5. E tem também outras aplicações que eu pretendo mostrar para vocês em exercícios posteriormente. Para finalizar, gente, rapidinho, olha só, potência com fração no expoente. Você viu que até mudei a tela aqui, né? Apareceu o sol, um sol meio preocupado ali. Potência com fração no expoente. Como que eu passo para a forma
de radical, para a forma de raiz. Então, eu vou colocar aqui a casinha, né, o radical. E por que eu pus o Sol lá fora? Tem um sentido, né, gente? Vou pôr o 2 aqui dentro, ó. Aqui dentro o 2. Aí a gente utiliza a seguinte ideia. Quem está no Sol, olha um aqui tomando Sol, ó. Olha um tomando Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Então, um que estava no Sol, ele vem aqui para dentro e fica na casinha, na sombrinha, tá vendo? Ó? Ele foi para a casinha. E o 3 que estava na sombra, aqui embaixo do 1, agora ele vai para o Sol, inverteu. Então fica a raiz cúbica de 2 elevado à primeira. Esse 1 eu nem preciso escrever, porque quando o expoente é 1, é simplesmente a base, né? Então, raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Gente, então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, se esse tipo de conteúdo para vocês é útil, se esse tipo de vídeo ajuda vocês, eu peço que vocês deem um like, compartilhem, especialmente se inscrevam nesse canal, porque daí vocês vão poder receber este vídeo em primeira mão. Então, assim que ele for lançado, assim que eu subir esse vídeo, vocês já receberão ele em primeira mão. E além disso, vocês também ajudam este canal e este vídeo a chegarem a mais pessoas, tá bom? Então, eu espero vocês numa próxima videoaula em que eu vou falar mais sobre radiciação e vou dar exemplos, mais exemplos e resolver mais exercícios com vocês, tá bom? Então, aguardo vocês.